E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que tá a vida? Como é que tá a semana? Eu sei que tá faltando muito vídeo, eu sei que tá bem diferente do que era antigamente, tô bem faltoso com vocês, mas confesso que não tá sendo fácil gravar. E às vezes eu já até me acertei num contexto de sobre o que falar com vocês, mas às vezes eu fico um pouco sem saber, mediante o tempo. Meu tempo está bem corrido, meu trabalho está bem apertado, mas eu estou me esforçando para poder deixar. Vocês não sabem o quanto me dói saber que é uma quarta, que é um sábado e eu que eu não tenho um vídeo preparado para vocês aqui, né? Mas você não tem nem 1.000 inscritos. Não interessa. Para mim, cada um que tem aqui, eu acho que é 234 ou 38, não sei ao certo, mas para mim vocês são especiais demais a conta, porque me deram um espaço onde eu não tinha, né, nessa internet, meu Deus, principalmente nesse YouTube, e aqui estamos. Bom, eu te agradeço por tudo e vamos lá. Pessoal, eu acredito que vocês já viram a canção da Aimee Rocha, né, o Evangelho de Fariseus. Cara, que tapa na cara. Uma menina com um violão dá um tapa na cara da sociedade. E eu primeiro quero falar um pouco sobre essa canção, depois eu quero falar um pouco mais sobre o que Jesus nos diz. Meus queridos, como descrever essa canção? A Aimee, ela simplesmente feriu meu coração com essa canção de uma maneira é, ridícula, porque, cara, sinceramente, eu acho que poucas canções, pouquíssimas, feriram tanto o meu coração como essa. E eu quero falar um pouco com vocês. Olha, a música já começa falando sobre um evangelho de fariseus que cada um escolhe o seu, né? E um sistema inflamado dentro de uma bolha e ela fala dessa bolha que é o mercado gospel que foi criado, né? E quando ela fala desses fariseus, cada um escolhe o seu, eu tenho duas interpretações e para mim qualquer uma das duas é extremamente válida. Cara, cada um escolhe o seu, cada um escolhe o seu fariseu e cada um escolhe o seu evangelho. Eu falei isso na minha igreja, numa oportunidade que eu estava ministrando, eu não lembro se era na EBD ou se era num culto, onde eu falei que a realidade é que talvez, e eu vou dizer muito talvez, mas é para não gerar uma polêmica maior, que o evangelho que a gente prega ainda assim está longe de ser o mais puro, entende? Eu acho que ele está longe de ser aquilo que era para ser. E me dói falar isso com vocês, porque e eu falo isso com vocês com o tanto de denominação que existe. Cara, não era para existir igreja X, Y, Z. Não vou nem citar a denominação para não dar problema depois. Mas era para existir a igreja de Jesus. Ok? Era para existir a igreja de Jesus. E eu acho que é um tema para o próximo vídeo. Ok? Mas, quando a Aimee começa a ferir, ela fala sobre isso e ela começa a doer, né? É, E ela vai e fala sobre a cidade de Marajó, né? A ilha de Marajó, se eu não estou enganado, e fala sobre toda essa situação. Cara, eu não sabia dessa realidade. Crianças são concebidas num local específico, que eu não sei o nome, mas é uma região específica lá na ilha de Marajó, que não recebem nem mesmo uma certidão de nascimento. Então elas não existem perante a lei. E aí eles só são desaparecidos e depois você vai vendo mais retratos na internet, pessoas falando que as crianças da ilha de Marajó se prostituem, crianças de 5, 6 anos, 7 anos por 5, 10 reais. Cara, aonde está indo nossas crianças, cara? E eu quero falar agora um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Jesus, em Mateus, no capítulo 23, fala assim: Então Jesus disse: Multidão, e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles fizerem, e dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Em outras palavras, Jesus está chamando eles de hipócritas. Mas
Por que hipócritas? E por que sentado na cadeira de Moisés? Entenda que a cadeira de Moisés para mim, é uma analogia para fazer e dizer que eles se assentam na lei, mas eles não executam a lei. Então Jesus fala: faça o que eles dizem, que eles estão falando sobre a lei, mas eles não estão executando a lei. Então não façam o que eles façam, mas façam o que eles dizem. Então, é isso que é o evangelho de fariseu. Entendeu? É pegar a minha Bíblia no domingo, né? Você tem minha agenda, mas você pega a sua Bíblia e vai ler lá e você está mandando os outros fazerem algo ou não fazerem algo, mas você é o primeiro a fazer. Entendeu? E aí eu te pergunto, quanto de nós já não pregamos assim o nosso evangelho? O evangelho de fariseus, indo na igreja falando que não era para mentir, mentia. Eu já fiz isso, gente. Todo mundo já fez isso, infelizmente. Entende? Todo mundo já pregou um evangelho de fariseu. Essa é a nossa dor, essa é a nossa dificuldade. E eu vi algumas pessoas indo, querendo ir em direção contrária ao que a música quer dizer, porque ela tem uma segunda estrofe, tô com ela aberta aqui, tá, para ter uma base, que fala assim: a Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos, né? Um evangelho de fariseus. Aí as pessoas falam assim: não, mas eu não estou vendo notícia de Amazônia queimar. Tudo bem que a Amazônia pode não estar queimando agora, mas é um contexto geral. Quantas vezes a gente já soube que a Amazônia passou por um processo muito grande? Quantas vezes a gente sabe o desmatamento que acontece? Thales, então, não tomar conta da natureza, não fazer nossa parte com a natureza, é viver o evangelho de fariseus? Cara, sim, nós temos que tomar conta de tudo aquilo que Deus deu para nós e ter como zelo. E o verso 3 é onde eu vi um rapaz falando algo que eu acho que ele não entendeu a essência da música, porque o verso 3 já começa assim: estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando, e estamos no ápice da nova era. A falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Gente, qual que é a mentira nisso? Qual que é o erro nessa palavra, nessa música, nessa canção, nesse louvor de exortação à igreja? Se você não aceita esse louvor, você tem que entender que você não aceita as cartas de João às 7 igrejas da Ásia. Meus queridos, o que a IME está fazendo é uma alerta, igreja, vamos acordar, nós estamos vivendo um evangelho de fariseus. E deixa eu te falar uma coisa: talvez a canção dela não seja uma canção congregacional. Talvez nunca vai ser uma canção que vai ser pega e vai estar tocando na igreja no domingo, ou numa quarta-feira à noite, ou numa sexta, ou numa quinta, não sei quando, qual culto tem na sua igreja, mas não vai tocar porque realmente não condiz tanto a estar num contexto assim. Mas é um louvor para você ter na sua mente e ouvir no seu devocional. Poxa, será que eu estou vivendo realmente uma, um evangelho de fariseus? Gente, eu estou falando isso com vocês porque eu acredito que essa canção é uma canção, é um louvor que veio para alertar, porque eu fui alertado. Entende? E sim, enquanto nós vivemos o evangelho de fariseus, enquanto nós vivemos é, um evangelho onde as pessoas se fazem de ridículo na internet para poder se tornar, tá? Memes e ganhar likes e viralizar. Cara, o corpo está apodrecendo. Enquanto eu deixo a minha roupa, mesmo que eu esteja 100% coberto com a roupa, né? Mas eu estou escandalizando de alguma maneira, cara, eu estou dando lugar para o corpo apodrecer. Gente, enquanto nós, como igreja, não vivermos em união total, o corpo de Cristo apodrece, o sangue não circula, o sangue coagula. Nós temos que cair na real. O evangelho de fariseus, ele é pregado. E o problema é que muitas das vezes você vai bater palma e vai aplaudir achando que é Deus falando. Semanas para trás, eu, como líder de louvor, eu elogiei e parabenizei uma ministra de louvor da minha igreja, porque teve um momento que a presença de Deus foi tão densa no louvor, que a gente só parou.
A gente parou e respeitou a presença de Deus. E eu parabenizei ela por dois motivos, porque ela não teve pressa para sair desse momento e ela soube respeitar esse momento. Eu falei isso com ela, só está de parabéns. Então, assim, se a Aimee, se esse vídeo chegar até você em algum momento, olha, meus parabéns, tá? Toda honra e glória para Deus, isso é fato, mas meus parabéns pela coragem de cantar essa música, ok? Essa canção, ela é linda, é uma canção que a igreja precisa, sim, de escutar e do fundo do meu coração, que nasça mais canções assim do seu coração, tá? Que venha mais canções assim da parte de Deus para você e que você compartilhe com a igreja. Porque, gente, de coração, não dá. Não dá. É não entender que isso aqui acontece e que nós vivemos um tempo onde eu prefiro que o meu CPF seja revelado ao invés de ter uma palavra abençoada, eu vou atrás do CPF revelado. Entende? As pessoas só querem ir atrás da benção, mas não querem conhecer o Deus que proveu a benção. É um evangelho muito de barganha, onde, não, se der certo eu vou para sua igreja, se não der, eu fico na minha mesmo, você não fez nada. Uma coisa que nós temos que entender é que no meio desse evangelho de fariseus, se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nada vai tirar ele desse posto. E eu fico por aqui. Um amigo conversou comigo falando que viu muitas mensagens no Instagram, nos comentários, falando sobre essa canção e pessoas começavam a falar que essa canção não falava de Jesus e que ela não ia escutar. E por fim, as pessoas falando com ele que, na realidade, o que estava acontecendo era que era uma canção de exortação e essa pessoa continua falando que não faz sentido para ela. E então, as pessoas que estavam tentando ajudar o irmão vira e fala: Glória a Deus. A canção achou quem precisava achar. Pessoas que estão repudiando essa canção, Aimee, era o alvo da sua canção, mesmo que você não cantou com isso, mas era o alvo da sua canção, para alertar que está sendo pregado um evangelho de fariseus. Tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.